Agora tem o Luiz e a Luísa. Tem dois agora. Amém? Olha, irmãos, Deus deu uma mensagem que não é uma mensagem que fala sobre oblação. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Oblação. Oblação significa oferenda, oferta. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Amém? Hebreus capítulo 10, no versículo 9. Eu até ontem postei para algumas pessoas que a aceitação dessa oblação, desse sacrifício na cruz, vai gerar possibilidades para a gente. Nós temos falado muito de possibilidades, preparando seu coração para a Santa Ceia de agosto, a Santa Ceia das possibilidades. Semana passada a gente viu que o fim, entre o fim da humilhação do Jó e o início da exaltação do Jó, teve o reconhecimento e o arrependimento. Lembra disso? Quem lembra disso? Reconhecer e se arrepender. Quando ele reconhece e ele se arrepende, então começa ali a exaltação do Jó e começa a exaltação da vida de qualquer pessoa também. Hoje eu quero falar sobre a aceitação. Então você reconhece, se arrepende, mas aceita. Algumas pessoas têm dificuldade de aceitar o perdão, a mensagem verdadeira da cruz, que é a mensagem do perdão dos pecados. Essa é a aceitação. Enquanto uma pessoa não aceita isso, Deus não pode abençoá-la completamente, porque ela sempre vai ter uma ponta de culpado, né? Um sentimento de culpado. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? O diabo vai estar sempre acusando essa pessoa. A aceitação da mensagem da cruz é importante. Quando eu falo aceitação, não é só dizer, poxa, que lindo, Jesus morreu na cruz por mim. Não, é aceitar lá no íntimo. Aceitar no coração mesmo. Bom, eu fui perdoado dos meus pecados. Agora eu tenho que procurar errar cada vez menos, melhorar, mas eu fui perdoado. E o que eu tenho que fazer agora se eu errar? Lembrar que eu fui perdoado. Isso é aceitação. Entende? Quer dizer, você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados, você começa a compreender a mensagem da cruz, aí você comete um erro e parece que o mundo todo desabou. Não, você cometeu um erro e o mundo não desabou, não. Você cometeu o erro pelas suas falhas e o mundo não desabou. Se você tem a aceitação da mensagem da cruz, você vai lembrar que ele já te perdoou. Então, o que você vai fazer? Senhor, me perdoe, eu errei. O Senhor já me limpou do pecado do Adão e agora eu tenho cometido esse erro, mas eu não quero mais. Eu quero largar esse erro, me ajuda, me dá força, me dá condição. Quando você já aceitou que o pecado do Adão saiu da sua vida, aí você tem essa facilidade de conseguir se arrepender das suas falhas, dos seus erros e até de pecados. Mas quando a pessoa ainda não aceitou bem essa mensagem no coração, ela erra, o diabo vem e acusa e ela se oprime. Ela sai da presença de Deus, ela sai da igreja. Essa é a razão, irmãos, essa é a razão de você ver muitas pessoas na igreja, e às vezes até em ministério de igrejas, que de repente sai e até vai para outras religiões. Uma pessoa que sai da igreja, aceitou Jesus e sai da igreja e vai para outras religiões, buscar outras entidades, foi uma pessoa que nunca teve a aceitação da mensagem da cruz na vida dela, no íntimo dela. Ela entendeu, ela melhorou, ela compreendeu, alguma coisa foi feita por mim e está bom. Se ela tivesse a aceitação da mensagem da cruz, mesmo que ela esfrie na fé, mesmo que ela tenha um afastamento da igreja, nunca ela vai largar Jesus, nunca ela vai procurar outra entidade. Nunca, porque ela entendeu completamente, houve a aceitação da mensagem da cruz. Amém? Então vamos lá, vamos falar junto. A aceitação da mensagem da cruz trará para mim possibilidades. Portas se abrirão. E não é só no material, não. É no espiritual também. Você vai entender coisas, quando você tiver essa aceitação, você vai entender coisas que até agora você não conseguiu entender. A palavra vai se revelar ainda mais para você. E aí coisas grandes acontecerão. Amém, Jesus? Hebreus 10, versículo 9. Olha o que diz aqui, irmãos. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade,
olha o pedido dele. Tira o primeiro para estabelecer. Glória a Deus. O que ele está dizendo? Tira o primeiro, o Adão, o pecado do Adão. O Adão primeiro falhou, o Adão primeiro errou, o Adão primeiro vendeu a gente na mão de Satanás. E estabelece o segundo, o Adão que não me vendeu, pelo contrário, me comprou. Entende? Deu para entender? Sim ou não? Tira o primeiro e estabelece o segundo. Isso você tem que colocar no seu coração. Tem que sair o primeiro. Todo mundo aqui um dia já esteve sem Deus. Todos, sem exceção. Até aqueles que cresceram no lar evangélico. Até filhos e filhas de pastores. Nasceram sem Jesus. Nasceram debaixo de pecado. Do pecado do Adão. Todo mundo nasce assim. Amém, Jesus? E o primeiro tem que sair para estabelecer o segundo. Porque o primeiro Adão não resolveu. Ao contrário, nos vendeu. O segundo Adão nos comprou. Entende isso? Então eu fui vendido pelo primeiro. E fui comprado pelo segundo. Eu não estou à venda. Porque eu fui comprado. Então eu não estou à venda. Ontem eu ouvi isso, botei na cabeça. Falei, é verdade. Como que eu vou me vender por causa de um pecado, de um desejo, de um vício, uma vontade? Como que eu vou me vender se eu já fui comprado? O único que poderia me vender foi aquele que me comprou. Só que ele não me vende. Ele não me vende. Ele não me coloca à venda. O primeiro Adão me vendeu. O segundo me comprou. Sai o primeiro, estabelece o segundo. Se fizer isso no seu coração, acabou. Nunca mais vai ter aquela duvidazinha pairando na sua mente. Mas será que? Será nada. Eu estou passando por luta e eu vou vencer. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas vou vencer. Eu estou passando por batalha, mas eu sou mais que vencedor. Não tem nada de será mais na sua vida. Porque você tirou o primeiro e estabeleceu o segundo. Amém, Jesus? E é aqui que começa tudo. É aqui que começa tudo. Olha o versículo 10. Na qual vontade, o segundo estabelecido, na qual vontade temos sido santificados. Então somos santificados pela vontade do segundo, estabelecido. Entendeu? Está dando para entender até aqui? Tirou o primeiro, estabeleceu o segundo. A vontade do segundo é santificação. Primeiro, base na lei, inclusive. Lá, lei, tira, agora é graça. Estou com Jesus. O segundo está estabelecido. O segundo que está estabelecido, a vontade dele é a minha santificação. Agora, essa santificação, nós somos santificados de que forma? Ele fala, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Feita quantas vezes? Acabou. Uma vez. Ele te comprou e não vai te colocar à venda. Você é precioso e acabou. Você é um tesouro para ele. E ele comprou você com o sangue dele. Deu para entender? Oblação, fala assim comigo, oferta, oferenda. Na lei se faziam ofertas e oferendas para Deus através de sacrifícios de animais. Não era assim? Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que era, não é? Se faziam oferendas e ofertas de sacrifícios de animais. Hoje, nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque ele fez uma única vez, ele fala uma vez, ele termina falando assim, feita uma vez. Acabou, não vai fazer de novo. Então, não sou eu. Eu pensei nisso aqui, eu fiquei rindo sozinho. Porque assim, a gente fica ansioso para fazer uma oferta para Deus, de alguma coisa, de dinheiro, de dedicação, de oração, de consagração, de jejum. A gente fica ansioso para fazer alguma oferta para Deus, para conquistar de Deus alguma coisa. Só que ele fez uma oblação, uma oferenda, uma oferta para a gente. E qual foi? O próprio Filho. A maior oferta de todas. Não são milhões e bilhões que os milionários dão de oferta.
A maior oferta de toda Deus fez por mim. E deu o seu filho dele como uma oblação, como uma oferenda. Sacrificou o filho dele para que eu pudesse ter a vida eterna. Se essa mensagem estiver no seu íntimo, na sua alma, nunca você vai sair da igreja para ir para outra religião, para outra entidade, buscar outro Deus, buscar sua sorte em outro lugar. Nunca. Amém? Um crente que tem essa verdade no seu coração nunca vai depender da sorte, indo gastar seu dinheiro em jogo de bicho, em jogo de azar, tentando ficar milionário pela sorte. Nunca você vai ficar tentando agora fazer as coisas de qualquer maneira. Nunca você vai aceitar a ajuda de entidades. Você vai preferir sofrer do que receber ajuda de entidades. Vou repetir, você vai preferir sofrer, ficar sofrendo, do que receber ajuda de entidades. Quando? Quando você entender que Jesus é sua oblação. Que o próprio Deus pegou o Filho e sacrificou, e fez uma oferenda para que a gente pudesse então ter a vida eterna. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Tem gente precisando fazer isso dentro da igreja. Tem gente que ainda está no primeiro. Ainda está fraco, ainda anda na derrota, não consegue se firmar com Deus, não consegue buscar Deus, não consegue sentir a presença dEle. Tem que tirar o primeiro e estabelecer o segundo. Amém, irmãos? Oblação. Quantas oblações eu já fiz, você já fez? Mas a maior oblação de todas foi o corpo de Jesus. Deixa muito claro aqui, né? Vou repetir. Na qual a gente tira o segundo, que estou estabelecido. A vontade dele é que a gente seja santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo uma vez. Fala assim, uma vez. Quando você aceitou Jesus, acabou. O que isso significa? Então, eu aceitei Jesus hoje, mas amanhã eu cometi um erro, talvez até um erro do passado, voltou, eu caí, fui fraco. E aí eu tenho que esperar Jesus ser sacrificado novamente? Não, ele já foi, uma vez. Entende? Uma vez. O que eu tenho que fazer? Aconteceu? Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Senhor, a oblação já foi feita por mim. A sua oferta por mim já foi dada. Eu fui fraco, eu fui fraca, e peço o teu perdão e a tua misericórdia. E volta para a vida, filho. Não fica caído, depressivo, triste, entristecida, caída. Não, volta para a vida. Amém, Jesus? Uma vez, o corpo dele foi colocado como oblação por mim, uma vez, e não vai ser colocado de novo. Eu é que tenho que colocar isso no meu íntimo, no meu coração, e se eu errei, não devo, mas se eu errei, eu trago isso no meu coração, na minha memória, e agradeço a Deus. Jesus, obrigado, porque o Senhor se entregou. Pai, obrigado, porque o Senhor deu o seu Filho como uma oblação, como uma oferta, para que eu pudesse ser estabelecido no segundo, não no primeiro. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Que coisa, irmãos. Coisa linda, né, irmão? Pensa bem. O próprio Deus fez uma oblação. Uma vez. Não tem mais o que fazer. E não vai fazer mais. Você que tem que colocar no seu coração, nos seus erros, você não pode aceitar isso como uma porta para o diabo entrar e humilhar você, e diminuir você, e oprimir você. O diabo tem me oprimido, pastor. Por quê? Porque eu tenho errado, pastor. E o que eu faço? Se arrepende. Sai dessa opressão. Mas Jesus não vai fazer nada? Fez. Está feito. Uma vez. Ele foi oblação por você. Já está feito, já. É você que tem que tomar uma atitude. Amém? Glória a Deus. Nós fomos santificados, irmãos, então, através dessa oblação que é o corpo de Cristo sacrificado por nós. Versículo 11 e 14 diz assim, ó, de 11 até o 14. E assim,
todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Aí ele está falando do tempo da lei, do jeito que eles agiam, que é também um jeito que muita gente age hoje, tá? Errou e quer fazer algum sacrifício, quer fazer alguma oferta, não, tenho que fazer alguma oferta para Deus, prometer alguma coisa para Deus. Senhor, desculpa, mas eu vou fazer isso e o Senhor me perdoa, eu vou fazer aquilo e o Senhor me perdoa, e a pessoa entra em desespero, quase que entra em parafuso, que ela acha que ela tem que fazer alguma coisa para Deus perdoá-la daquele erro que ela cometeu novamente. E a gente comete muitos erros, né, irmãos? E às vezes fica repetindo o erro. Alguns cometem reiteradamente, fica repetindo o erro. E aí a pessoa começa a entrar em parafuso, né? Ela começa a achar que ela tem que oferecer alguma coisa ou fazer para Deus alguma promessa para que aquele mal saia. Não, esse mal é o diabo que entrou. Você não tem que fazer nada, você tem que se arrepender. Só isso. Você não tem que oferecer nada, você não tem que prometer nada. O que você tem que fazer é tomar uma atitude. Eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Me ajuda. Amém, Jesus? É isso que tem que fazer. No passado, os sacerdotes faziam diferente, mas tem que tirar o primeiro e estabelecer o segundo. E é isso que ele está falando. Ele está mostrando como que era feito no primeiro. No primeiro era feito assim. Os sacerdotes pegavam e ministravam, oferecendo a oferta, né? A oferenda, a oblação, muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Aquela oblação do passado não podia tirar os pecados. Mas fala do segundo agora, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, preste atenção, daqui em diante, saiu o primeiro, estabeleceu o segundo. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Vai acontecer completamente isso. 14. Porque com uma só oblação, uma só, tá, pessoal? Com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são... Eita, glória a Deus. Amém, Jesus? Olha que coisa linda, irmãos. Uma vez, uma só oblação santificou para sempre. Uma oblação para sempre. Tira o primeiro, estabelece o segundo e você está perdoado. Tira o primeiro, estabelece o segundo e você tem, digamos, uma chave para quando você, caso errar, não é para errar, repito, mas caso erre, você possa entrar na presença de Deus com essa chave e dizer: Senhor, obrigado pela oblação do Senhor, pela sua oferta, pela minha vida. O Senhor fez uma vez, não vai fazer de novo, então não vou deixar o diabo me oprimir porque eu errei. Pelo contrário, eu peço perdão, eu quero largar esse erro, me ajuda a largar esse erro, porque eu quero pisar, eu quero ele pelos cabelos dos meus pés. É assim que eu quero esse demônio aqui. Amém? Aí você vai vencer pecado, vai vencer vício, vai vencer miséria, vai vencer desemprego, vai vencer doença, vai começar assim. E se não vencer, mesmo assim você não vai largar Jesus. Porque é uma vez só. Você já tirou o primeiro, já estabeleceu o segundo, e nada, nem ninguém vai tirar você da presença de Deus. Os apóstolos de Jesus Cristo eram jovens, o Pedro era o mais velho, mas ainda assim eram jovens. Esses homens estabeleceram tão fortemente a mensagem de Cristo no coração que depois eles morreram por Jesus. Morreram sem razão, sem motivo justo, digamos assim, justificado. Mas eles preferiram morrer do que sair da presença de Deus e negar a presença do Senhor. A gente às vezes não consegue sofrer nenhuma batalhazinha que já larga a igreja. Está faltando estabelecer o segundo. O primeiro ainda está forte. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Jesus fez uma oblação. Ele se tornou o corpo dele, ele entregou o corpo dele como uma só oblação e aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para sempre, irmãos, com uma oblação. A oblação
essa oferenda que faziam, essa oferta que faziam, essa obração que faziam, era, na maioria das vezes, para aplacar os pecados, os erros. Deixa que Deus sabe agir. Presta atenção na palavra agora. Se Deus não convence ou não muda ninguém, então quem sou eu para mudar? Não tenho o que fazer. Deixa Deus falar aqui. Amém, Jesus? Porque Deus está falando. Eu estou vendo que Deus está falando. Amém? Obração. Ele aperfeiçoou para sempre. Ou seja, a obração dele, a oferta dele, a oferenda dele por minha causa. A gente não gosta muito dessa palavra oferenda, né? Que parece que está falando de... Né? Mas é o que significa. Deus ofertou o Filho dele para que eu pudesse ser aperfeiçoado. Eu de mim mesmo sou perfeito? Claro que não. De mim mesmo eu não sou. Mas pelo sacrifício dele, eu me torno perfeito. Para ele. Não sou perfeito para o mundo. Mas para ele eu sou. Por isso que ele se estabeleceu em mim. E é para sempre. Ou seja, se eu tropecei, eu tenho que voltar onde eu tropecei, me arrepender do meu tropeço e voltar para ele. Eu não tenho que esperar mais outra obração. Uma só obração para sempre. Amém, Jesus? Você vai ver que vale a pena. E nada, e nem ninguém, nem sofrimento, nem, o Paulo fala, nem nudez, nem frio, nem fome, nem nada me tirará da presença de Deus. O Paulo entendeu perfeitamente a oblação que foi feita. A gente precisa entender. Amém, Jesus? Para não ficar titubeando, para não ficar na dúvida, para não ficar em cima do muro, e de vez em quando enfrenta, eu não estou entendendo isso aqui, e aí é melhor parar, é melhor... Não. Para com isso. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Amém, Jesus? Uma só vez, uma só oblação. É para sempre. Para, ele fala, aí que está. Para os que são santificados. Olha o versículo 15 até o 18 agora. Vamos lá. Para os santificados. E também, ele fala, o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto, a aliança, que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. E ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados, e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, remissão de pecados, remissão da iniquidade, não há mais obração pelo... Definiu, sim ou não? Está definido, sim ou não? Está estabelecido? Não tem mais obração. Não tem mais. O preço que ele pagou por você está pago, e foi perfeito. Você não está à venda, você já foi comprado. E aquele que te comprou, não te comprou para negociar você não. Então não se negocie. Não se coloque em posição de negociação. Não negocie com o diabo. A Bíblia fala, não deixes o teu lugar. Se o espírito do governador se levantar contra ti, diz a Bíblia, não deixes o teu lugar, porque o acordo aquieta grandes pecados. Tem coisa errada aí. Quando você fica, mas só hoje, mais uma vez, e você começa a querer negociar, isso é porque tem ainda pecados que estão sendo dominadores, digamos assim. O segundo está sendo estabelecido, mas não foi ainda. Tem que estabelecer. Aí pronto, a sua conversa com Deus vai ser reta. Pum. Reta. Não tem desvio não, reto. Você e Deus. Amém, Jesus? Está dando para entender sim ou não? Levantando-se contra ti o espírito do governador. É Eclesiastes 10:4, se eu não me engano. Ou 4:10. Acho que é 10:4. É 10:4, o irmão colocou aí. Ó.
Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes. Entende? Não dá para deixar o lugar mais. Ele está dizendo então, ora, onde há remissão destes, remissão dos pecados, ele fala, eu não vou me lembrar mais. Você tirou o primeiro, estabeleceu o segundo, eu fiz a minha oblação, me deu meu corpo como oferta por você, comprei você, agora eu remi seus pecados e aqui eu não preciso mais fazer oblação. No passado, os sacerdotes faziam toda hora. Então eles começavam a errar, queriam se pedir a ajuda de Deus, queria pedir o perdão de Deus, e o sacerdote ia lá, fazia a oblação por eles. Depois de novo, depois de novo, depois de novo, depois de novo, aí Deus está falando, não, acabou. Agora eu dei a minha oblação por vocês. Agora é pela fé. Tudo agora é pela fé. Amém, irmãos? O dia que você decidir fazer uma grande oferta para a casa do Senhor, faça. Mas não faça como se fosse um sacrifício, como se fosse uma compra, uma negociação para que você alcance de Deus algum favor. Nunca. Acabou a oblação. Quando ele falar para você assim, ó, faz essa oferta aqui. Aí estou falando de oferta financeira. Quando ele fala assim, faz essa oferta aqui, pum, e você fala, caramba, Deus, e eu vou fazer porque eu preciso da tua ajuda. Você não faça. Você vai dobrar seu joelho. Você vai fazer porque Deus te mandou fazer. Você vai fazer porque você acordou com aquele sentimento no coração. Senão, não faça. Amém? A oblação minha, a minha oblação, você vai ver isso agora. A minha oblação hoje para Deus, é a minha obediência, é o meu corpo entregue a Ele, a minha vida, a minha mente, minha alma entregue a Ele. É não deixar com que nenhuma dúvida entre no meu coração acerca de servir a Ele. Isso é a minha oblação, isso é o meu sacrifício, isso é a minha entrega total a Ele. Isso é a minha oferta para Deus. Amém, Jesus? Não troque, não faça isso. Não estou dizendo que você não tem que fazer ofertas, não. Estou dizendo que você não tem que fazer desse jeito. Entendeu? Sim ou não? Eu coloquei aqui, ó, o homem não pode mais oferecer, não, perdão, a oferta é renúncia, a oblação era renúncia, não é? Mas aí sim, o homem não pode mais oferecer oblação pelo seu pecado, ou ele aceita a última oblação, o corpo de Cristo, ou ele vai perecer. Eu escrevi essa frase aqui, e vou repetir, o homem não pode mais oferecer oblação pelo seu pecado, ou aceita a última oblação, que é o corpo de Cristo, ou ele perecerá. Ou ele para com o primeiro, estabelece o segundo, ou então ele vai continuar querendo fazer promessas, sacrifícios, continuar nos rituais do primeiro. Entendeu? O segundo foi estabelecido. Uma vez, uma oblação para santificar os santificados para sempre. Com ele agora não há mais. Já houve remissão do pecado, da iniquidade, e não vai haver mais oblação para limpar isso. Já está limpo. Na visão de Deus, você foi comprado e não está à venda e não vai ser nunca colocado à venda. Você é propriedade exclusiva. Ele comprou você e colocou o selo dele em você. Está ali, a placa. Está no seu coração. Pum! É meu. Amém? Queria tanto ter um adesivo agora para colocar, para te dar, você colocar aqui. Se eu tivesse pensado nisso, até tinha mandado fazer. Botar um adesivo assim, ó. Eu sou de Deus. Pertenço a Deus. Não ia nem colocar eu sou. Eu ia colocar aqui. Eu pertenço ao Senhor. Pronto. Aí você ia sair daqui com aquele adesivo colado no peito. Eu pertenço ao Senhor. Ninguém me compra. Amém, Jesus? Aí quando o demônio, o demônio do adultério, da promiscuidade, dos vícios, da prostituição, viesse se aproximar e ia dar de cara com aquela plaquinha ali. Eu pertenço a Deus, não estou à venda. Mas no espiritual já tem. Tem ou não tem? Quem crê que tem? Quando ele vier, bater na tua porta, ele vai... Deixa eu voltar aqui.
Não dá para tocar nele mais. Olha a plaquinha, não está à venda, não está à venda. E aquela pombagira dançando igual uma serpente, não vai mais fazer o marido trair a esposa. Aquele cheiro não vai mais fazer a pessoa entrar no bar para beber cachaça. Aqueles amigos não vai mais conseguir arrastar você para o pecado, porque você tirou o primeiro e estabeleceu o segundo. Você entendeu que só tem uma obração e acabou. Está santificado para sempre nos olhos de Deus agora. E a placa está aí, tá? A placa está aí. E foi escrita pelo dedo de Deus com o sangue de Cristo no seu coração. Está lá, não está à venda, propriedade minha. Glória a Deus, amém, Jesus? Coisa linda, né, irmãos? Já pensou? Rapaz, eu estou assim, um pouco mais apaixonado, se é que pode, pelo Senhor Jesus. Eu pertenço a Ele, irmão. Caramba, pensa bem. Meu Deus do céu. O diabo olha para mim assim, como se fosse uma propriedade, uma terra. Uma terra que ele quer comprar com prazeres, ele quer comprar com tentações, ele quer comprar com desejos. Né? Ele olha para mim e fala assim, eu vou comprar ele agora. Vou colocar, eu sei o que ele gosta. O diabo sabe o que você gosta, tá? Ele sabe o que você gosta. Ele sabe qual é a sua fraqueza. E ele vem assim, eu sei a fraqueza dele, eu sei o que ele gosta, vou comprar ele agora, ó, vou comprar ele agora. Ele dá, tem uma plaquinha ali agora? Essa plaquinha não tinha, não. Eu lembro que eu passei aqui na esquina, estava lá a placa, vende-se, vende-se. E eu vim agora para comprar aí, mas agora está uma placa lá, propriedade exclusiva de quem? Do Altíssimo! Vai para lá, coisa ruim. Fala assim, sai, diabo. Pertence a Cristo. Acabou, irmãos. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Eu falei na quarta-feira, falei na sexta-feira. Não deixa de vir domingo à igreja. Essa mensagem está... Falei com você. Você entendeu, então, o versículo 9? Tirar o primeiro e estabelecer o segundo? É isso, irmãos. Deus fez a última obração para remir seus pecados e iniquidades e santificar você para sempre, uma vez só. Não vai fazer de novo. Coloque essa mensagem da cruz no seu coração e nunca mais você vai sair da igreja. Nunca mais você vai deixar de ser fiel a Deus. Nunca mais nem vai passar pela sua cabeça você procurar outra entidade para ajudar você. Outros meios espirituais, digamos, né, para ajudar. Não. Até você pode receber ajuda até do ímpio, do pecador. Mas o ímpio, o pecador, vai ter que estar sendo usado por Deus para te ajudar. Entendeu? Não vou chamá-lo de mula, não. Da mula do Balaão, não, porque tem gente que faz isso, né? Não vou chamar a pessoa de mula do Balaão, não. Mas, ainda que um pecador venha me ajudar, facilitar a minha vida, vai ter que ser por ordem de Deus, porque eu sou propriedade de Deus. Então, se ele quiser usar alguém para me ajudar, que não seja de Cristo ainda, então que seja Deus mandando. Isso acontece. Ou não acontece? Isso acontece. Mas Deus mandou. O Davi foi muito ajudado por pecadores, porque Deus mandou. O rei Davi foi muito ajudado por pecadores, porque Deus mandou. E ele não se corrompeu com eles. Amém, pessoal? Irmão, eu sou propriedade de Deus. O diabo deve estar se queimando lá. Amém, Jesus? Eu estou com dificuldade de continuar, mas eu quero continuar. Posso continuar, sim ou não? Quanto mais rápido você tiver essa aceitação na sua alma, no seu íntimo, mais rápido você vai provar das possibilidades. O que é impossível a você, é possível a Deus. Quanto mais rápido isso se tornar verdadeiro dentro de você, mais rápido você vai provar dessas possibilidades. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Portas se abrirão onde parecia não poder se abrir. Revelações virão a você da palavra.
Não é coisa mística, não. Revelações da palavra aparecerão com uma facilidade tão grande que você vai falar assim, eu nunca entendi isso. Mas Deus vai começar a te dar esses entendimentos que abrirão seus caminhos e trarão possibilidades para você. Eu creio nisso. No versículo 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A igreja é importante. Entende? Congregar é importante. A gente se estimula, a gente estimula um ao outro a adorar a Deus e a buscar a Deus e a melhorar a nossa vida cada vez mais. A gente, quando está congregando numa boa igreja, logicamente, que realmente prega essa mensagem da cruz, a gente vai se estimulando. O pastor estimula as ovelhas vão estimulando o pastor, a ovelha estimula a ovelha a se santificar, a mudar, a ter transformação, a melhorar de vida, a melhorar com a sociedade, a saber lidar melhor com as pessoas. E a gente vai sendo aperfeiçoado. Amém, pessoal? É importante congregar. E ele vai falar sobre isso aqui. Ele então diz, e consideremos, é algo a se considerar. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos... Não adianta, acabou. O primeiro saiu, o segundo foi estabelecido. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os... O fogo do inferno, para falar bem claro, foi feito para quem? Para os demônios, o diabo, seus anjos, os adversários. Ele usa aqui, ele resume com a palavra adversários. O fogo do inferno foi feito, preparado, está pronto, preparado para os adversários. Entende? Não foi para a gente, não foi para o ser humano. Foi para os adversários do Senhor, nossos adversários, para o diabo e para os seus demônios, os seus anjos caídos. Muitos estão indo para lá porque não querem entender essa mensagem aqui. Não querem estabelecer o segundo. Estão no primeiro. Deu para entender? Então, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso mudar isso aqui. O seu perdão vem pela fé no sacrifício de Cristo na cruz. Isso já foi feito, ele falou. Não foi o que você leu aqui? Já foi feito. Agora, se voluntariamente você continua pecando, mesmo já sabendo disso, e não volta atrás, você vai entrar numa expectação horrível do juízo e vai para um fogo que não é para você. Vale a pena? O fogo que é para os adversários, tem gente que já esteve na presença de Deus e agora está nessa expectação horrível. A Bíblia usa essa palavra horrível. A pessoa perde a paz, ela perde a noção das coisas, ela fica praticamente perturbada, em alguns casos literalmente perturbada, e você olha e você fica assim, pensando, caramba, cresceu na igreja. Caramba, há pouco tempo pregava a palavra, evangelizava. E agora olha essa pessoa, como é que ela está vivendo. A expectação horrível desse fogo no dia do juízo fez com que a pessoa que conheceu a verdade e desprezou a verdade, não se arrependeu dos seus erros, não entendeu que Jesus já fez a oblação, que Jesus já fez o sacrifício, que Jesus já deu o corpo dele. Essa pessoa não entendeu,
não compreendeu ou não quer entender, ela então permanece naquela vida e aquilo vira uma expectação horrível no juízo, porque aquele fogo que foi feito para os adversários vai pegar ele também. E aí, pegou, hein? Pegou ou não pegou? Quando ele fala então, não deixe a vossa congregação, como é costume de muitos, ele está falando sério ou não? Como é que tem crente que não quer saber de igreja agora? Você está de brincadeira? Você quer viver essa expectação horrível? A igreja é estímulo. É um estimulando o outro. A quê? A buscar a Deus. A entender a importância dele. A entender que ele foi o último sacrifício feito por nós. O diabo vai te mostrar um monte de coisa. O diabo vai tentar, entre aspas, abrir os seus olhos para os defeitos da igreja, para as falhas dos homens, para as falhas da igreja. Ele vai tentar mostrar a nudez, os erros. Ele vai tentar de tudo para afastar você disso, para afastar você desse ambiente, desse meio de estímulos, porque aqui se estimula a buscar a Deus. O estímulo é a adoração, o estímulo é buscar o Espírito Santo, o estímulo é ser fiel a Deus. Aqui não tem ninguém sendo estimulado a adultério, não tem ninguém sendo estimulado a promiscuidade, não tem ninguém sendo estimulado a andar nu pela rua, não tem ninguém sendo estimulado a ficar se embriagando, se drogando pelas madrugadas. Aqui não tem esse tipo de estímulo. É isso que o diabo quer tirar você. Ele quer tirar você desse ambiente onde você é estimulado à adoração. Ele quer tirar você de um ambiente onde você é estimulado à santificação. Ele quer tirar você de um ambiente onde você é estimulado a viver separado para Deus. Ele quer tirar você de um ambiente onde você é estimulado a abrir mão até de alguma coisa que aparentemente seria proveitosa, mas que está errada, e você então é estimulado a largar aquilo. Ninguém nem precisa mandar, ninguém nem precisa te orientar, ninguém nem precisa brigar com você, ninguém nem precisa discutir com você. Bateu os olhos, apareceu diante de você e você fala, eu não quero isso não. E por que você fala isso? Porque você tem sido estimulado. Você vem à casa do Senhor, você louva, você adora. Você não é estimulado a ficar dançando num pagode até madrugada. Você é estimulado a louvar a Deus dentro do carro. Você quando entra no seu carro e liga o rádio está numa rádio mundana, você logo troca, porque você não aguenta mais aquilo, porque você é estimulado à santificação, você é estimulado a ouvir louvor, você é estimulado a ouvir coisas que adoram a Deus. Isso acontece na igreja. Não deixe a congregação, como é costume de muito. É na igreja que a gente é estimulado a servir a Deus, a amar a Deus, a se santificar, a se separar. Fora da igreja, o estímulo é carnal, é natural, é animal. Para com esse negócio. Amém, irmãos? Fora da igreja, o estímulo é esse. Olha aí, olha para o mundo aí. O estímulo é violência, o estímulo é promiscuidade, o estímulo é nudez, o estímulo é vício, tudo, até filmes que parecem infantis, é estímulo para a promiscuidade, lá fora. E o crente quer viver fora da igreja. Agora eu liguei a chave do pastor arretado, né? Mas eu vou voltar já para tomar a outra chave do pastor mais calmo. Amém, irmãos? É porque, não, assim... Tem gente que acha que, sabe, dá para viver com Deus fora da igreja. Não dá não, irmãos. Olha o que ele está falando de estímulo. Quando ele fala para você não largar a congregação, ele está falando de um estimular o outro. Considere isso, ele fala que tem que ter uma consideração, eu tenho que considerar isso. A casa do Senhor, por mais que tenha falha, por mais que tenha erros, por mais que tenha pessoas falhas, por mais que tenha problemas, é na casa do Senhor que eu sou estimulado a ler a Bíblia, estimulado a adorar, estimulado a ser um filho de verdade, um pai de verdade, um marido de verdade, uma esposa de verdade. Você não vai ver numa igreja séria as pessoas sendo estimuladas a acabar o casamento, sendo estimulado a ter amante, sendo estimulado a ter vícios. Você não vai ver isso numa igreja séria. Amém, Jesus? A obra foi feita. Tira o primeiro, estabelece o segundo.
Deus fez a última oblação. A última. Foi Ele que fez. Sabe, quando eu meditava nisso aqui, eu fiquei lembrando do Abraão. Eu ouvi muitas vezes que o Abraão sacrificou o seu filho e que por isso eu devia sacrificar alguma coisa. A gente ouviu isso por muito tempo. Mas pensa comigo, irmãos. Abraão e Isaque não sou eu e meu filho. Não sou eu, Abraão, dando um sacrifício para Deus. Não, Abraão é Deus dando o seu filho como obração por mim. Quem está ofertando ali é Deus. O Abraão ali é Deus. O Abraão ali não sou eu, não. O Abraão ali não sou eu dando o meu Isaque. Não estou atacando ninguém não, tá? Só estou desmistificando o entendimento que está errado. Só isso. Não estou aqui para ficar usando a palavra para atacar ninguém, não. Nada disso, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu não faço isso. O que eu estou querendo que você entenda é: Abraão não sou eu, e o Isaque algo meu que eu ofereço para o meu Deus. Não, o Abraão é Deus, pegando Jesus, o Isaque, e oferecendo Jesus para mim como a última obração. Já mostrando desde lá de trás, antes da lei de Moisés, a lei veio depois, antes da lei de Moisés, já mostrando o que ele faria por mim e por você. Jesus entregaria a vida dele por mim, me compraria, colocaria uma placa, já está vendido, é meu agora, não está mais à venda, é território meu, propriedade minha, ele é meu, porque eu fiz a obração, eu paguei o meu preço. O Abraão é Deus, não sou eu. O Isaque é Jesus, não é algo meu. Ali já era o retrato da obração de Deus pela minha vida. E glória a Deus. Amém, Jesus? Irmãos, a palavra de Deus é uma coisa linda. O que Deus fez por nós é lindo demais. E se a gente continuar se apaixonando todo dia pela palavra, se apaixonando todo dia por Jesus Cristo, a nossa vida vai ser muito mais fácil. Mas eu queria falar uma coisa com você antes de terminar. Amém, Jesus? Romanos 3, 28. Bem rápido. Romanos 3, 28 diz aqui, ó. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado sem as obras da lei. Então, aqui você deixa o primeiro e estabelece o segundo. O homem é justificado sem as obras da lei, o primeiro, mas pela fé, o segundo. Certo? Você está estabelecendo o segundo para você. Agora, olha o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago 2, 24. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Parece contradição? Não parece contradição? Porque o Paulo vem aos Romanos e fala assim: o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. As obras da lei não justificam o homem. O Tiago vem e fala assim: vede que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tem a fé, mas tem as obras. Parece contradição, não parece? Só que a Bíblia, ela traz uma mensagem que é, milenar, digamos. Todo dia eu ouvi essa palavra é bonita. É uma mensagem milenar que dá certo até hoje e vai dar certo daqui a milhões de anos, se Jesus não voltar. Por quê? Porque não há contradição na Bíblia Sagrada.
Essas obras que o Tiago está falando aqui, não somente pela fé, mas também pelas obras, não são as obras da lei. São as minhas. Hebreus fala que eu sou estimulado a boas obras. Não foi o que você viu comigo? Nós somos estimulados. Eu tenho que levar em consideração isso. Nós somos estimulados. Eu vou até voltar aqui no versículo de Hebreus. Foi Hebreus 10, 25 ou 24? 24. Deixa eu ver aqui. 24, né? Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas. São essas obras. Não tem contradição aqui. O que o Tiago está dizendo? O Tiago está dizendo o seguinte: eu fui santificado? Fui. Então viva como santificado. É isso que o Tiago está dizendo. Não tem contradição. Eu sou justificado pela fé. Mas se eu sou justificado pela fé, por que eu continuo errado? Está cheio de crente assim, tá? Cheio de crente assim. Que diz que foi justificado pela fé e eu vivo pela graça de Deus agora. Continua com as mesmas práticas. Continua com as mesmas práticas. Continua todo errado. Entendeu? O fogo é para os adversários, não é para a gente. Não é para a gente. A gente já viu tudo isso. Vimos ou não vimos? O fogo não é para a gente. O fogo é para os adversários. Muitos vão para lá por quê? Porque não estão levando em consideração. Não estão considerando isso. Tem que considerar. O Paulo fala aos romanos, então, que não são as obras da lei, mas eu sou justificado pela fé. O Tiago fala, não é só a fé, também tem a obra. Parece contradição, mas não tem contradição. Na palavra não tem contradição, irmãos. A palavra é justa, não tem contradição. Essas obras não são as obras da lei que o Paulo está dizendo, que não me justifica. Essas obras são as minhas obras. Porque se eu fui justificado pela fé, por que eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes? O que ele está dizendo é, se você for justificado pela fé, ande pela fé, permaneça pela fé. Santificado, então ande como santificado. Cuidado com seus costumes, com coisas que são antigas e você ainda está agarrado a esses costumes antigos que não são bons, que não agradam a Deus, que está dentro dos seus costumes, dentro dos seus feitos, e que precisa ser desfeito, precisa sair. Precisa tirar o primeiro e estabelecer o segundo. Então, se as suas obras são obras do primeiro, está dando para entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Se as suas obras são obras do primeiro, que não condiz com o que Deus pede de você, então deixe o primeiro e estabelece o segundo. São essas obras que o Tiago está falando. O Tiago, na verdade, está complementando o que o Paulo falou. O Paulo diz, você é justificado pela fé, não pelas obras da lei. O Tiago fala, sim, você é justificado pela fé, mas também tem as suas obras. Porque se você é justificado pela fé, então sua vida mudou. E você precisa assumir o segundo. Estabelecer o segundo e largar o primeiro. As primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo. Tem que largar as primeiras coisas. E não dá para servir a Deus continuando igual. Amém? Vamos fechar agora, irmãos? Agora sim. Então, a minha obração, fala assim, é a renúncia. Deus não quer mais obração. A última obração foi Ele que fez, dando o Filho dele por mim, o último sacrifício, para que o fogo do adversário não me pegue, eu não caia nele, certo? E a obração, se é que eu posso chamar assim, hoje seria a minha renúncia. Então eu renuncio ao que eu sempre gostei, porque Deus não gosta daquilo. Renúncia. Eu renuncio a algo que eu gosto muito, eu quero muito, mas eu renuncio
não porque eu não gosto, eu continuo gostando, mas eu renuncio porque Deus não gosta. Ele fez uma oblação por mim. Eu sou propriedade dele, tem a placa. Não estou mais à venda, já fui comprado e ele não me vende. Então ele tem direito sobre mim. Saiu o primeiro, entrou o segundo. Agora vamos terminar, vamos fechar. Eu ia fechar falando do Abraão, mas já falei do Abraão, né? Eu não aguentei. Vamos fechar então na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E aqui eu vou parar para a gente entrar em oração. Porque precisamos orar urgentemente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Sai o primeiro e fica o segundo estabelecido. Obrigado, Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal. Ressuscitará o quê? Sai o primeiro, entra o segundo. O princípio é o mesmo aqui, tá? Ele está falando, vai sair o primeiro, foi semeado em mim um corpo corruptível. Está falando do seu nascimento, né? Deus te deu um corpo. Você é um espírito, uma alma colocado nesse corpo. Foi semeado um corpo animal porque a gente já nasce debaixo do pecado. Tá? Deu para entender isso? Aí ele fala, mas ressuscitará um corpo espiritual. Quando Jesus voltar, você vai ressuscitar, você não vai ter esse mesmo corpo, vai ser outro. E vai ser um corpo espiritual, semelhante ao de Cristo. Tá? Aí ele continua dizendo, se há corpo animal, também há corpo espiritual. Uma coisa se contrapõe à outra, né? Se há um corpo animal, é o que a gente tem agora, há também o corpo espiritual, que é o que a gente recebe, pela fé já temos, lógico, mas vamos receber literalmente. Tá? 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, mas o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é da onde? Do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O primeiro não vai. E nem a corrupção herda a incorrupção. Eu tenho que estabelecer o segundo. Entende? Eu tenho que preparar agora, edificar, estabelecer a minha vida espiritual, porque quando eu fechar os olhos nesse mundo, o corpo terreno, corruptível, vai voltar para o pó, para a terra, e quando eu abrir meus olhos, eu vou ter um corpo incorruptível, o espiritual. O primeiro foi, o segundo tem que ser estabelecido. Que coisa boa. Amém, irmãos? Qual terreno, tais também são os terrenos. Versículo 48. Igual o celestial, também são os espirituais, ou os celestiais. Eu preciso parar, nós precisamos, e ver como a gente está vivendo. Porque se eu vivo de acordo com esse mundo, qual terreno são os terrenos? Nesse mundo você vai ter muita aflição. Não foi à toa que Jesus falou isso. Qual terreno são os terrenos? Se você deixar as fraquezas da sua carne, as fraquezas do seu corpo, desse corpo terreno, as tentações desse corpo terreno, dominar você, é por isso que no mundo a gente tem grandes aflições. Não tem como você fugir das tentações. Tem como você... não, fugir não. Não tem como... Usei a palavra errada. Não tem como você não enfrentar, não passar por tentações. Fugir tem. A palavra foi errada.
Não tem como, aliás, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal, né? Não tem como você não passar por isso. As tentações virão à sua porta, virão até você. E se você se deixa levar pelo terreno, qual o terreno? É o terreno. Mas se você começar agora a olhar para o celestial, qual o celestial? Também será o celestial. Você vai vencer essas tentações. Amém, Jesus? Acabou o primeiro, firmou o segundo, foi estabelecido em você, e agora você vai conseguir vencer essas batalhas em nome de Jesus. Vamos estabelecê-lo na nossa vida. Amém? Você tem uma placa, hein? Vendido. Propriedade exclusiva minha. Não colocarei à venda. Pode ir embora. Amém? Você tem essa placa com você agora. Não se esqueça disso. Não se venda nunca mais. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Que coisa linda. Pai amado, eu venho na tua presença, nós vamos te adorar, buscar a tua face, mas antes, eu quero te pedir, Pai, visita o teu povo agora. Visita o teu povo agora, Pai. Meu Deus, que mensagem foi essa? Nós estamos estabelecendo o segundo.